Que a paz de Deus esteja com você. Estamos no mês de dezembro e vivendo um tempo chamado Advento, tempo de preparação para o Natal. Neste segundo domingo de Advento, saudamos a você e sua família com as palavras do lema da semana que diz: o profeta Isaías diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Lucas capítulo 3, versículo 4. Desejamos um abençoado culto. Natal, canto verde pinhal, há sons festivos no ar, vibram acordes no lar, cessem prantos e dor, vence as mágoas o amor do meigo infante Jesus. Trevas transformam-se em luz. Fogo meu coração, ouve a doce canção da multidão celestial. Eis que está perto o Natal. Já vem perto o Natal. De pinhal, há sons festivos no ar, vibram acordes no lar, cessem prantos e dor, vence as mágoas do amor do meigo infante Jesus. Trevas transformam-se em luz. Coração, ouve a doce canção da multidão celestial. Eis que está perto o Natal. Fogo meu coração, ouve a doce canção da multidão celestial. Eis que está perto o Natal. Eis que está perto o Natal. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas vocês. Amém. Todos os dias, nós fazemos escolhas. E as escolhas que nós fazemos, elas nos fortalecem ou elas nos enfraquecem. Todos os dias nós temos que pensar o que vou fazer, qual caminho vou seguir, e algumas escolhas são mais simples, outras nem tanto, e alguns caminhos são fáceis, outros nem tanto. A gente precisa caminhar com calma, com tranquilidade, né? Olhar com calma, olhar o chão, olhar para não tropeçar, pensar direito, cuidar para não se perder nas escolhas que nós fazemos. E muito mais, pensar bem. E é interessante que neste tempo de dezembro, como as pessoas estão estressadas, como as pessoas estão nervosas. Uma infinidade de compromissos, de atividades, de tarefas. Nós não temos mais agenda muitas vezes, horários e datas. A gente conversa com as pessoas, parece que elas
estão assim impacientes, não veem a hora de algumas coisas terminar. Naquilo que nós fazemos é muito preciso ter firmeza naquilo que a gente faz, né? Naquilo que a gente diz e naquilo que a gente escolhe. E advento é tempo de preparação, de preparar caminhos, de escolher caminhos, a gente pode dizer, que nos levem a Deus, que nos conduzam a Deus. E eu queria dizer assim que o caminho que a gente escolhe não influencia só a gente, mas influencia as pessoas que estão à nossa volta. Por exemplo, os filhos de vocês, a família de vocês, aquilo que vocês escolher não vai só afetar vocês, mas vai afetar aquelas pessoas que estão à volta de vocês. Já pensaram nisso? Com certeza, o que eu vou escolher vai influenciar a minha filha, a minha família, os meus amigos. E sabem que no Antigo Testamento tem uma palavra de Josué, e eu gostaria de saudar vocês com esta palavra de Josué, que ele escolhe com firmeza o caminho que ele vai seguir. Eu e a minha casa vamos servir a Deus. Já pensou nesse tempo de advento você falar assim com essa firmeza que Josué fala? E eu quero saudar vocês com essa palavra de Josué, capítulo 24, versículos 14 a 16. Josué terminou dizendo: portanto, agora temam a Deus, o Senhor, sejam seus servos sinceros e fiéis, esqueçam os deuses que os seus antepassados adoraram na Mesopotâmia e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas, se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoraram na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. O povo respondeu: nunca poderíamos pensar em abandonar o Senhor para servir outros deuses. Queridas famílias, comunidade, amigos, que a gente tenha essa fé de dizer: eu e a minha casa queremos servir ao Senhor, seguir os caminhos do Senhor, trilhar os caminhos do Senhor. Amém. Advento é tempo de preparação, de abrir caminhos para o Deus criança, é estar disposto a ajudar o irmão e a uma irmã encher de esperança. Advento é tempo de avaliação, de unir caminhos e acertar estradas, é tempo certo para pedir perdão e perdoar seguindo de mãos dadas. Advento é tempo de transformação, mudar caminhos para um mundo novo, é ver que o amor de Deus é doação e a novidade é para todo o povo. Advento é tempo de decoração, florir caminhos, aplainar colinas, encher de amor e luz o coração, para espalhar nas noites natalinas. Confissão de pecados. Querido Deus, agradecemos-te por nos concederes a tua paz, que é como um bálsamo que cura as nossas feridas interiores e nos dá a alegria de estarmos em tua presença. Pedimos-te perdão por todas as vezes que relaxamos no meio do caminho e deixamos de lado a leitura e estudo da Bíblia, a prática da oração e do louvor a Ti. Perdoa-nos também pelas vezes que não estendemos a paz de Ti recebida para as nossas relações familiares e sociais.
Quantas vezes ferimos, magoamos e até mesmo sem querer promovemos discórdias? Perdão, Senhor. Ajuda-nos a sermos pacíficos e amorosos. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Palavra de absolvição. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios 1:9. Estando em comunhão com Jesus Cristo, somos perdoados e perdoadas por Deus. Glória ao Senhor pelo seu imenso amor por nós. Amém. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. Queremos ouvir Romanos, capítulo 15, versículo 1 a 13. Nós, que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo. Pelo contrário, como dizem as Escrituras Sagradas, as ofensas daqueles que te insultaram caíram sobre mim, porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. E isso para que vocês todos juntos, como se fossem uma só pessoa, louvem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel para fazer com que se cumprissem as promessas feitas por Deus aos patriarcas, e para fazer com que os não-judeus louvassem a Deus pela sua bondade, como dizem as Escrituras Sagradas. Por isso eu te louvarei entre os que não são judeus e cantarei louvores a ti. Elas dizem também: vocês que não são judeus, alegrem-se com o povo escolhido de Deus. E dizem ainda: todos os que não são judeus louvem o Senhor, que todos os povos o louvem. E também Isaías diz: virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé. Ele aparecerá para governar os que não são judeus, e eles terão esperança nele. Que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e paz por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Antes de ouvirmos a mensagem, convido para uma palavra de oração. Pai bondoso, obrigado por ouvirmos a Tua palavra, assim que o Teu Espírito Santo esteja entre nós, nos dando sabedoria e entendimento, que a Tua palavra fale a cada um de nós, aos nossos corações. Pedimos por Cristo Jesus e dizemos juntos, amém. Tempo de advento, tempo de preparação para o Natal. Você na sua casa já montou a árvore de Natal? Colocou pisca-pisca ou um enfeite na porta, uma guirlanda? Tempo de advento é conhecido como tempo de preparar caminhos, aplainar estradas para que Cristo faça morada, faça parte de nossa vida.
Quando nós falamos em preparação de caminho, aplainar estradas, podemos pensar como nós estamos caminhando nos caminhos. Convido você a pensar comigo e a imaginar como estamos caminhando, como temos andado. Aqui em Porto Alegre, esses dias eu conversando com um senhor e faz tempo que eu não havia visto ele. Puxa, fazia 2 meses que eu não havia visto. Daí ele disse assim, pastor, na calçada da minha casa eu caí um tombo, bateu a cabeça e ficou quase 40 dias no hospital. A calçada era irregular, um senhor de 82 anos. E realmente, aqui a gente pode analisar que tem muitas calçadas que às vezes o caminho é bom, é fácil, é bem sinalizado, mas há algumas calçadas que há raízes de árvores, que o chão é bem desparelho, não é bem sinalizado e é muito fácil. Muitas pessoas já caíram e se machucaram, né? E ele disse assim, essa vez foi por pouco, porque ele bateu a cabeça e foi bem grave. Agora ele está fazendo exercícios para quando caminhar, levantar mais os pés para não tropeçar tanto e cair. Mas quando a gente pode pensar no caminhar, né? Nós estamos caminhando para o tempo de Natal, nos preparando ao Advento. Quando nós falamos em caminhar como comunidade, como cristão, como família, o caminhar ele pode ser algo fácil e seguro, mas muitas vezes nós também precisamos contar os perigos que há no caminho. Então, na nossa vida espiritual, como nós caminhamos? Como assim, né? Na nossa vida espiritual, como nós caminhamos? A fé que vocês têm fortalece os passos? A fé que vocês têm fortalecem os passos que precisam ser enfrentados diariamente? Pela fé, homens e mulheres enfrentaram situações e fizeram coisas extraordinárias na caminhada da vida aqui nesta terra. Na firmeza do jeito de eles caminhar, de eles agir, de eles partilhar. Paulo, quando escreve essa carta aos Romanos, aqui no capítulo 15, ele diz assim, os que estão fortes na fé precisam carregar os que estão fracos na fé. Os que estão fortes, os que estão andando com fé, precisam ajudar a carregar aqueles que muitas vezes estão caindo, estão tropeçando, não conseguem caminhar. E a fé nos faz caminhar por caminhos difíceis muitas vezes. E quais seriam esses caminhos difíceis que nós temos na vida espiritual? Um caminho difícil às vezes é conviver com gente ingrata, com gente maldosa, com gente invejosa, com gente que cobiça, conviver com pessoas que muitas vezes fazem coisas erradas. É difícil caminhar e conviver, e no caminho nós encontramos muitas vezes essas pessoas. E a fé nesse caminho nos faz brilhar em meio à escuridão, em meio a pessoas difíceis, pessoas tóxicas, pessoas maldosas. A fé faz brotar em nós a confiança e a certeza de que algumas coisas podem melhorar, de que algumas coisas podem ser diferentes, que eu posso ser exemplo na vida daquelas pessoas com as quais eu estou caminhando. Eu não vejo a mudança, mas eu sei que Deus está trabalhando para mudar o coração e para mudar as situações que muitas vezes encontramos no caminho. A fé, hoje, segundo domingo de Advento, nós falamos sobre paz. O segundo domingo de Advento, nós falamos sobre a fé, que firma os nossos passos. A fé, a fé também é uma confiança. Ela nos torna esperançosos.
nos fazem enxergar as coisas com ânimo, com alegria, com otimismo. A gente pode olhar quando a gente vai no hospital fazer visitas, as pessoas que fazem tratamento e têm fé, elas se recuperam mais rápido. Elas olham aquela situação com a qual elas estão convivendo e têm esperança de que vão melhorar. Né? Elas se agarram de que Deus está neste momento carregando elas no colo. Elas reagem muito melhor àquilo que elas estão enfrentando. A fé faz com que possamos viver o que diz a Bíblia. Então, quero lembrar 3 coisas que dizem a Bíblia. Tá? A primeira, lá em Mateus 5,39, diz assim: mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Então vamos lembrar uma situação de que alguém fez mal a vocês. O que vocês pensaram naquela hora? Será que não deu vontade uma raivazinha da pessoa? É preciso ter fé para não se vingar. Porque senão a gente só no pensamento já está xingando a pessoa. Não é verdade? É preciso de fé. Mateus 5,44, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Quem de nós está orando por aqueles que perseguem a gente? Muitas vezes as pessoas começam a falar mal daquelas pessoas, né? E ainda Pedro, discípulo, conversa com Jesus, né? Mateus 18, 21, 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7? E Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Ai, ai, ai. Gente querida, é preciso fé para viver o que diz a Bíblia, porque senão, eu tenho certeza que quem está ouvindo aqui deve estar pensando que xingou alguém, que não orou, que não conseguiu perdoar e sei lá tudo mais o que a gente poderia enumerar. A fé é um leme para a nossa vida, que vai direcionando as nossas ações, os nossos pensamentos, o nosso jeito de fazer a coisa. A fé vai movendo os nossos passos. É uma prática do amor. No texto de Romanos 15, nós vemos o amor em prática, através da nossa fé, que dá instruções claras de como nós temos que viver com os irmãos e as irmãs. E Cristo diz que a gente não pode agradar a si mesmo, mas agradar ao próximo, edificar a vida do próximo, né? E isso é difícil? Ah, claro que é difícil. Às vezes tem gente que nem aguenta as pessoas da própria família, né? Os fortes devem suportar os fracos, ajudar os fracos, carregar os fracos. Precisam mostrar o quê? Compaixão, compreensão, paciência, tolerância para com as pessoas. Ontem a gente foi no supermercado, mas em outro lugar passamos, e tem algumas situações que a gente vive, que eu acho que vocês poderiam descrever algumas também, que a gente olha, tem que respirar bem fundo, né? E contar até 10 e exercitar a tolerância e a paciência. Porque tem pessoas muito difíceis, né? E a gente precisa ter paciência, a gente precisa exercitar a tolerância. E Jesus foi perfeito nisso, o Filho de Deus. Então, vocês estão vendo tudo o que a fé faz? Quanta coisa ela faz na nossa vida? Como é que está a fé de vocês? Como é que está a minha fé? Como é que está a tua fé? A fé em Deus é a força que me mantém de pé perante as adversidades da vida. E quem perdeu a fé, perdeu tudo. Quem perdeu a fé, perdeu tudo. Quem perdeu a fé é aquela pessoa que não acredita em nada, que não tem esperança de nada, que não acha, não, isso não adianta fazer, não adianta falar, não ajuda em nada.
né? É um vazio assim, e num vazio o que tem? Um buraco escuro, sem esperança. Meu amigo, minha amiga, a fé muda tudo, mas tudo na vida de alguém. A fé alimenta a alma. A gente pode dizer assim que a fé, ela transborda em nós, através das nossas ações, através do nosso jeito de conviver e se relacionar, através da forma de a gente falar com as pessoas. E o nosso pensar se alinha ao pensar de Deus. O nosso pensar, ele se alinha no pensar de Deus. E finalizo essa pregação com uma pequena frase que eu vou ler 2 vezes, que diz assim: a fé em Deus nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. A fé em Deus nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. Que assim seja e que Deus aumente a nossa fé. Amém. Queremos ter neste culto virtual também um momento de oração final. O mês de dezembro é um mês bonito, né, Jerônimo? Todo mundo já vai se preparando para ir para sua casa, para sua família, para receber visita, para passar o Natal com momentos especiais em famílias, visitar afilhados. Então a gente quer, como comunidade, também desejar que todo mundo tenha uma boa organização. E nesse tempo sempre olhar para Deus, olhar para o Pai, que é aquele que nós vivemos esse tempo. Não só viver do comércio, né? Porque o comércio incentiva a gente a só pensar no material também. Então que a gente possa estar em oração, em pensamento, conectados espiritualmente. Convido para termos uma palavra de oração final. Oremos. Bondoso Deus, agradecemos-te por este culto e pela oportunidade de estarmos conectados uns com os outros através da fé que temos em Ti. Pedimos-te que neste tempo especial de Advento, nossas forças sejam renovadas, a nossa fé fortalecida. Que nos preparemos para o Natal propagando a paz neste mundo, que vive conflitos, disputas e guerras. Que neste novo ano litúrgico, qual estamos segundo domingo de Advento, o mês de dezembro, possamos colocar em prática os nossos dons a serviço do Teu reino, vivendo o nosso batismo diariamente. Intercedemos pelas pessoas desanimadas, enfermas, enlutadas, desempregadas, solitárias, que elas sejam alcançadas pela Tua misericórdia e também pelos nossos gestos concretos de solidariedade, de paz, de amor. Também oramos pelos nossos governantes, que eles sejam instruídos e capacitados por Ti,
que a ganância e os interesses próprios, a falta de ética, sejam continuamente combatidos e que a sociedade seja governada com responsabilidade e justiça. Assim, colocamos em Tuas mãos, Senhor, pedindo que Tu ouças os nossos clamores. Tudo mais incluímos na oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queiram receber a bênção. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ide em paz e servi ao Senhor.